Satguru Name Sri Gurudeva Name. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, capítulo 14, item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Comentário dos Espíritos: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver, pela pluralidade das existências. Tinha uma frase de um pensador que ele dizia: um irmão nem sempre é um amigo, mas um amigo pode ser um irmão. Muitos também falam que a gente escolhe os amigos. Talvez a gente escolha até os colegas. Amigos, acho que já é mais difícil. Mas diz que a gente escolhe os colegas, mas a família a gente não escolhe. Então, é importante, hoje tem literaturas e situações que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, quando se fala de constelação familiar, que é um sistema, como uma constelação. Você está ali, aquelas estrelas ficam fazendo aquela posição, e todas elas têm uma razão de estarem no lugar que elas estão. E é impressionante quando a gente começa a ler sobre constelação familiar, quando o autor, dizem que é o introdutor dessa noção no Ocidente, que é Bert Hellinger, ele diz que nós temos que enxergar tudo partindo da família, é a nossa constelação. E ele começa a mostrar que a gente tem que ter uma observação profunda, uma atenção profunda na constelação, principalmente que envolve o pai ao filho e ao neto, não é? E esse pai ao pai dele e ao avô dele. Então a constelação
segue essa linha, a gente olhar onde é o nosso lugar, olhando para cima, para os ascendentes, os pais e os avós, e olhando para baixo, para os descendentes, para os filhos e os netos. E ali se forma a constelação. E ele diz que as famílias costumam querer escolher os parentes. Como assim esse parente não pode escolher? É assim, a gente fala, publica, republica informações dos que a gente entende que na família são os bem-sucedidos. E a gente esconde, produz como inexistente, meio que apaga da família a história dos que a gente entende como mal-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. Existe isso na família de vocês ou não? Ou seja, é como se a gente pudesse escolher fazer parte só do que a gente acha que é bom a nível, principalmente às vezes, financeiro. É o primo rico, a prima rica, e a gente começa a achar que onde tem riqueza não tem problema, e quando a gente se aproxima descobre que tem. E desse tipo de relação que apaga uns, exclui uns e inclui outros, e tem gente que não é nem primo, né? Às vezes é bem longe e diz logo que é primo, às vezes é só um conterrâneo e chama logo de primo, porque a gente acha que é bem sucedido. Acontece isso. Então isso gera uma confusão na cabeça da gente, porque a gente começa a se comparar, começa a achar que o jardim do outro é sempre mais verde do que o nosso, começa a querer ter um nível de intimidade, de amorosidade, de afetividade com pessoas que, por mais que às vezes estejam no nosso ciclo familiar, como irmãos, a gente queira ter uma proximidade maior do que o que a gente realmente tem. E a gente começa a entender que as coisas não são como a gente quer, as coisas são como elas são como Deus quer, porque Ele tem um motivo para nos ensinar. Então, o Bert Hellinger, ele diz que é importantíssimo que a gente conheça, a gente bote no papel quem são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos pais e os nossos avós. Para a gente começar a entender o tanto de gente que a gente exclui. Veja que aqui eu estou puxando para uma linha de laços materiais, em que a espiritualidade nos colocou com pessoas com as quais a gente ia se dar bem e outras que a gente não ia se dar bem, com pessoas as quais a gente ia admirar e outras que a gente não ia admirar, e ela colocou lá para a gente aprender a aparar as arestas, aprender a tolerar, depois aprender a respeitar, até que a gente possa chegar a amar, que a gente limpe todo o senso de rejeição dentro da gente. Mas é importantíssimo que a gente observe que dentro de nós tem muita exclusão. E muita coisa não está dando certo na vida da gente porque a gente está bagunçando a nossa constelação, porque a gente não está aceitando a família que Deus nos deu. A gente quer uns e rejeita outros, aí a gente começa a querer ser amado por uns, e aquela pessoa, não necessariamente porque a gente quer, ela se dá com a gente, é uma energia muito diferente, por isso que eu falei que é diferente, amigo de colega, a gente aprende isso na infância. Colega é qualquer pessoa que a gente conversa e fala e que se dá bem. Um amigo já desenvolve um laço mais
profundo, um laço praticamente fraterno, de frata, de irmão. Por isso que a gente começou com essa frase. Um irmão pode não ser sentido, olha agora melhor falando, como um amigo. E um amigo pode ser sentido como um irmão. Mas um irmão nunca deixará de ser irmão. Um pai nunca deixará de ser pai. Uma mãe nunca deixará de ser mãe. Um filho nunca deixará de ser filho. E um neto nunca deixará de ser neto. Ah, mas meu pai me abandonou. Isso é o que o Hellinger vai dizer. Esse cara que te criou, você gostando ou não, ele também é seu pai. E o seu pai biológico também é seu pai. Porque ocupa a posição de pai. Veja que a ideia da constelação ela é inclusiva. A ideia espiritual também. Mas quando a gente tem honestidade para conosco, a gente tem que se autoconhecer para ver que a gente exclui um monte de gente. Desnecessariamente, prejudicando o nosso aprendizado, a nossa evolução moral e material. Era muito comum nos livros mais antigos que se falava de sangue azul, de casta, do filho do rei e dos bastardos. Na noção que a gente está entendendo é o seguinte, não existe esse negócio de bastardo. Filho é filho, pai é pai, não tem esse negócio. Ele ali é o meu pai porque ele foi que me criou e ele é bom e ele é legal. E o outro é o cachaceiro. Não, todos os dois são pais. E todos os dois são para serem tolerados, respeitados e amados. É isso que está sendo dito, porque há o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Mas veja como a gente mistura as coisas. Não importa o que meu pai faça, ele não vai deixar de ser meu pai. E se outra pessoa me criou, é meu pai também. Mas dentro da gente fica, sabe, um puxa-encolhe, uma exclusão. Quando você pega, Rogério, um dos livros mais antigos da humanidade, que eu já falei aqui, o Mahabharata dos indianos, é interessante, né, que os Pandavas, um deles, o primeiro filho de Kunti, é filho dela como fosse um semideus com o sol. Karna. Aí ela tem mais 3 filhos com Pandu, que era o rei. E a outra mulher, que lá eles eram poligâmicos, Madri, tem 2 filhos também com Pandu. Veja, nessa família ó, é um filho só com a mãe, 3 filhos com a mãe e um pai, e 2 filhos com o pai e outra mãe. É impressionante o tratamento deles para dizer que não tem diferença entre irmãos. Teve uma situação lá de escolha, em que esse que era filho do rei com Kunti, perguntaram a ele qual era o lugar que ele ia colocar por que ele tinha colocado os 2 irmãos filhos do pai com a outra esposa. Ele diz, eu não faço distinção entre meus irmãos. E é outra coisa interessante, eles chamam as 2 mães de mãe. E ela trata eles como filhos em absoluto, sem distinção. É como no interior tem aquele cabritinho rejeitado, né, que chama enjeitado. E aquela que acolhe ele, amamenta, e ela cria um laço fraternal, é mãe. A história do patinho feio, né, que era um cisne que se perdeu e foi criado pelos patos. Ele era diferente. Mas
para a família dele de patinhos, a mãe dele, Pata, amava ele igual aos outros patinhos dela, mas ele era um cisne. Não importa. Está na nossa família, foi criado com a gente, é irmão. E acredito que vocês sabem que em cada coisa dentro do coração da gente, a gente não faz assim, faz? A gente separa. Mas aquilo ali é um casamento. Nenhum homem pode separar o que Deus uniu. Quem uniu? Não era para existir nenhuma distinção. Olha, essa ali foi criado comigo. Ele é meu irmão, mas assim, ele foi criado com a gente. Não, é meu irmão. Quem já viu falar ou já falou assim, faz uma distinção? Para menos. E às vezes não é nem o que chamava antigamente, não é nem filho do rei, mas não aceita, exclui o outro. Não, ali é o fulano, mas ele é adotado. Não, ali é o fulano, mas ele é agregado. Era não, ele é filho, ele é irmão. Mas para vocês verem como a reforma íntima é uma questão moral, a gente, sabe, sofre quando se sente excluído. Quem já se sentiu excluído e sofreu? Só. Mas a gente exclui. É o famoso quem está ferido, fere. Por isso que a gente tem que se conhecer para se curar, se cuidar. Enquanto houver essa heresia da separatividade na gente, essa mesma separatividade é que faz a gente brigar por coisa besta de funcionamento dentro do centro, por besteira. É brigar por religião, é brigar por partido, é brigar por político, é brigar por time. Porque a gente tem uma heresia de separatividade dentro da gente, ao invés da gente caminhar para a unidade. Deus é o um. E a gente era para se sentir assim, ó, se juntando com um, e não se separando. Evangelho passado a gente estava colocando aqui, que várias religiões, a compreensão que eu tenho é que são formas diferentes de falar a mesma coisa. Quando eu não assimilo algo hoje, eu não começo discordando, só por hoje. Eu não começo dizendo que a coisa está errada. Eu começo lembrando, como dizia Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento. Eu não estou concordando com uma coisa, talvez seja porque eu ainda não entendo, não é porque a coisa esteja errada. Eu não entendo ainda, eu não estou pronto. Muita gente chega aqui no centro, passa um tempo aqui, não entende nada, aí depois assim, vale um dia eu comecei a entender. É assim, não estava pronto. Gente que vem, volta. Em saudosa memória, me lembro da nossa amiga Cristiane Santiago, que ela teve um tempo bem presente, depois ela se afastou, e ela estava voltando, aí aconteceu a pandemia e ela desencarnou. Acho que a Raimundinha, ela deve ter dito isso para a Raimundinha que está aqui também, ela dizia, eu vou voltar para o centro lá, não era? Ela dizia e começou a vir, não era o tempo. Ela teve um tempo, depois ela se afastou, depois ela estava voltando, quer dizer, o mesmo centro, né, a velha praça, o velho banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Era a gente, ela saiu, estava eu aqui, o Cláudio, o pessoal todinho. Ela chegou um momento que não dava, depois ela voltou, estava a mesma praça. E ela já queria ficar. Não era isso, Raimundo, ela falando? Exatamente, voltar para trabalhar e tal, mas eram os tempos, não era que aqui, necessariamente, tivesse certo ou errado, porque perfeito nós não somos. Somos humanos, somos espíritos imperfeitos, estamos trabalhando para a perfeição, mas a gente fica tentando aqui agregar. Entre ser feliz e ter razão, a gente fica às vezes procurando o máximo possível ser feliz. Com paciência, com tolerância, com respeito, porque a gente começa a se sentir uma família. Porque eu não encontrei com vocês por acaso.
e vice-versa. Eu fui colocado aqui, não foi por acaso. E eu tenho um tempo. E nesse tempo, a gente tem que aprender a, de novo, se tolerar, se respeitar e se amar. Porque quando a gente começa a vencer isso dentro de casa, na família, por isso que eu falei que eu acredito que quando você flui espiritualmente, você prospera materialmente, porque vem menos dor, que a dor vem para ensinar. Se você já aprendeu, vai sentir dor para quê, Rogério? A pessoa me perguntou, rapaz, na igreja tá, a pessoa fala de prosperidade, tu acredita não? Acredito, cara. Existe gente imperfeita, gente que mente, mas tem gente que dá certo mesmo, claro que dá. Se a pessoa se ajeita, quer dizer que um cara que vivia usando drogadito, droga lista e lista, todo dia gastando o que tinha, rolando no meio da... Se ele deixa de beber e usar droga, não vai mudar a vida dele. Eu estou louco de dizer que não, eu não sei que muda. Cheio de relacionamento paralelo, droga demais, bebida demais, ele começa a cortar isso. Não vai mudar não a vida dele. Logo o que ele gasta menos, né? Vai começar. O tanto de pensamento que ele gastava dando atenção a não sei quantas pessoas, ele vai dar só uma coisa só, a vida dele, a família dele muda. Tá vendo? Essa confusão, esse emaranhamento de coisa que está dentro da gente, que faz a gente ficar achando ruim ser excluído e ficar excluindo o povo, achando ruim ser invalidado e ficar invalidando o povo, a não querer ver as pessoas que estão conosco como irmãos, como pais. Essa heresia da separatividade da gente, de querer ser mais do que os outros, de querer escolher os parentes, querer escolher as pessoas que trabalham com a gente. Não existe isso, gente. Ah, eu não gosto da fulana. Aí tem que aprender a gostar. Não? Que conversa é essa? A famosa trave no olho que Jesus falava, né? A trave, tira a trave do teu olho. Muitas vezes a gente precisa do que a gente chama de desligamento emocional. Tem uma pessoa que quer descer, digo, quer descer, meu irmão, desce sozinho, agora quer subir, vamos junto. Mas entenda, eu tenho que evitar em algumas situações, exatamente, pessoas, ambientes e situações. Se eu vejo que não me leva para o que eu acho que é bom, que é justo, que é necessário, eu posso dar um desligamento emocional. Mas entenda, eu não estou intrigado, eu não parti o dedinho, né, Rogério? Eu não tenho raiva de você, eu não tenho críticas a você, porque eu procuro viver e deixar você viver. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, já dizia o Chico Xavier. Apenas se você quer ir para o caminho da drogadição, do alcoolismo, certas coisas que no momento não me fazem bem, o que eu digo? Beleza, não tenho críticas a você, livre-arbítrio, escolha a sua vida. Agora eu vou me saindo, sem crítica. Ei, bora lá para o canto hoje, Rogério? Não estou interessado não, eu tenho aqui um compromisso e tal. Aí vai tirando de tempo, né? Mas eu não tenho raiva. Se eu tiver com evolução moral, com equilíbrio, não tenho raiva. Eu não vou ficar praticando, como eu disse, o silêncio que agride. Não, tentar olhar com tolerância, com respeito, olhar com o coração e deixar a pessoa viver. Mas eu não sou obrigado a ir com ela. Sou não. Deixou de ser meu irmão? Não. Por isso que eu digo, eu tenho que saber me desligar emocionalmente, sem estar querendo torturar a pessoa pelo silêncio que agride, o intrigado, o que não fala. É assim. É meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é meu amigo. Que ele quer fazer coisas que eu não quero. Então ele vai e eu não vou. Eu não preciso dar lição de moral, me desentender. Eu posso tirar de tempo, né? Assim que a gente fala, tirar de tempo. Mas eu não posso ficar querendo elidir, excluir,
pessoas que Deus colocou na minha vida. Entenda, desligamento emocional não é se intrigar e nem é ter raiva do outro, nem é torturar pelo silêncio. É só deixar claro que certas atitudes delas, eu não sou obrigado a participar, e se eu não quero, eu não vou. Mas a pessoa não deixa de ser meu irmão. Não deixa. E eu vou ter que pedir ao poder superior, a Deus, que me mostre um jeito de eu não ser aquela pessoa antipática, ríspida, amarga, com as pessoas que Deus colocou na minha vida. Se a pessoa me pedir uma opinião, se eu tiver uma boa opinião para dar, eu dou. Mas é livre-arbítrio da pessoa. Mas, de novo, eu não preciso estar com ela. Se uma pessoa está doente, eu mostro a ela o caminho. Como dizia a Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Se a pessoa não quer, o que eu vou dizer? Nada, não falo mais sobre isso. Eu falo com a pessoa, entende? Não estou intrigado. Eu vou falar, tá bom. Eu vou fazer o que eu posso. Agora, eu sei que tem uma parte que é ela que tem que escolher. Então vamos mudar de assunto. Não obrigo nem nada. Se a pessoa der abertura, eu chego e... pois vamos para ali. Você tem um problema, como é o seu problema? Como é que a gente pode resolver? A pessoa acha que não tem um problema. Por exemplo, você chega para um drogadicto e diz assim, rapaz, e aí, tá bebendo por quê? Porque eu gosto da lombra. Massa, continue. Agora você chega num cara e diz assim, ei rapaz, o cara tá meio acabrunhado. Rapaz, por que você bebe tanto? Eu gosto. Tá bom. Aí chega para outro, vê que a vida dele está tudo se desmanchando, por causa de bebida, de droga, de tudo. Aí às vezes você diz assim, rapaz, e aí, como é que está a tua vida? Rapaz, minha vida está ruim. Diz, rapaz, o que é uma das coisas que está te prejudicando e tal? A pessoa diz, rapaz, eu não sei, quando eu bebo eu me transformo. Se tu não quer mudar de vida, não? Quero. Tu acha que teu problema é o quê? Digamos, né? O cara diz, acho que é bebida ou é a droga. Tu não quer deixar, não? Tu acha que se deixasse melhorava? Rapaz, eu já tentei, mas eu não consigo. Ele disse, olha, ele deu uma abertura. Disse, rapaz, então vamos lá, procurar Alcoólicos Anônimos, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, vamos procurar um jeito, porque quando diz aí, as escrituras dizem que quando a pessoa procura, acha, quando a gente bate a porta, se abre. Que quando a gente pede uma coisa sincera para Deus, Deus mostra um jeito. Quer sair? Vem. Mas quem não quer? De novo, eu não sou palmatória do mundo. Nem preciso excluir, nem preciso ficar sendo ríspido, nem áspero, nada. Mas também não precisa adoecer com a pessoa, né, Rogério? Por isso que eu estou falando de desligamento emocional. Quer falar, né, o companheiro ali? Diga. O lema que ele diz assim, Renato, e quando um amigo te exclui, o que eu disse? O que eu compreendo é viva e deixe viver. Eu respeito. O que eu estou dizendo é, não compete a mim julgar o que o outro faz comigo, mas compete a mim trabalhar minhas emoções para não ter raiva dele. Eu é que tenho que deixar o meu jardim ajeitado para que as borboletas voltem. Eu não preciso ficar caçando borboleta. Nem eu preciso ficar criando uma imagem de demônio daquela pessoa dentro de mim. Eu digo, não, está no direito dela. Eu vou ver minha vida e tal. Vou te contar uma história que eu li no livro que tem a biografia brasileira do Allan Kardec. Quando a Sociedade Espírita Parisiense começou a funcionar, tinha muita gente procurando. E a reunião só podia entrar no máximo 70 pessoas, salvo a memória aqui, se ela não estiver boa. E o Kardec selecionava, era reunião de porta fechada. E o Kardec era tudo, ele era o árbitro, goleiro, fazia tudo, ele organizava tudo, e escrevia, e
e coordenando os médios e ajudando na doutrinação e tudo. Tinha gente que vinha como hoje para o centro e depois tinha gente que se afastava. E o Kardec, quando não estava dentro da mediúnica, nesses 14 anos que ele conheceu isso, até o dia que ele desencarnou, rodou muita gente, que ele não parou de trabalhar. Depois que ele conheceu, ele trabalhava com o espiritismo direto. E muita gente vem e muita gente deixa de vir. Já viram aqui no centro que tem gente que você conhece e fala, cadê a fulana? Nunca mais vim. Já viram gente assim? É desse jeito, toda a vida foi, toda a vida será. Pelos motivos mais variados. Hoje eu vi a Cleide, quando eu vi Cleide, porque eu cheguei a esse centro há quase 20 anos, e quando eu cheguei a Cleide sentava nesse cantinho aqui, ó, lá no outro lugar, não era isso? Sentava nesse canto, eu me lembro demais, não era assim, nesse cantinho assim a Cleide, só sentava nesse lugar, botava tinha uma blusa branca assim, de botão, não era de bolso, de uma bata, era a Cleide, botava aquela bata e sentava no canto de cá. E a Cleide teve outros compromissos, outras coisas, e foi. Não tem nem mais nem menos, a cada pessoa vem, chega uma hora, vai. Quando eu vi a Cleide, eu fiquei o quê? Feliz. A pessoa, se eu ficar, sabe por que ela foi, né? Me sentisse abandonado? Não, gosto dela, gostava e vou continuar gostando. Se ela quiser voltar, ótimo. Se não quiser, é a escolha dela. É isso, uma pessoa que deixa de falar, ou que deixa de vir para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer? Respeitar. A gente não pode impor. E o pior é quando a gente começa a criar um juízo de valor sobre aquela pessoa dentro da gente, para a gente querer, como quem diz, eu não vou ter saudade daquela pessoa. Eu tenho. Eu posso dizer para mim mesmo, não, eu tenho saudade, sim. Eu gosto daquela pessoa. Eu não preciso desgostar das pessoas que não podem ou não querem estar perto de mim. Preciso? Mas a gente faz assim ou não faz? Isso aqui não tem. Eu não posso. A pessoa não quer falar comigo. Beleza. Vou rezar por ela. Vou querer que ela fique bem. Não é assim uma mãe que ama o filho? Ela vai criar ele para ela ou vai criar ele para o mundo? Ele quer voar? Voe. E aí o Kardec, um bocado de gente vinha e um bocado de gente deixava de vir. E lá o centro continuava funcionando. E o Kardec lá, o Kardec não faltava mesmo. Era o primeiro que chegava e o último que saía, até porque um tempo era na casa dele. Aí um dia, Rogério, perguntaram ao Kardec, porque tem fulano, ciclano, que era muito presente, deixar de vir, e eles ficam falando de você, porque você não vai atrás deles, ó. Aí o Kardec tem essa frase, aí diz assim, rapaz, eu quero dizer para eles que eu não tenho nenhuma raiva, nenhum rancor, eu estou aqui trabalhando, a casa está do mesmo jeito, se eles chegarem a porta está aberta, mas eu não tenho como parar o que eu estou fazendo aqui para ir ficar atrás de A ou B ou C, se a pessoa não quer vir, não venha. Mas raiva nenhuma eu tenho, se ela quiser voltar, porta aberta. O que a gente tem que trabalhar é, como eu falei, é evitar o senso de exclusão, o nosso. Se as pessoas quiserem me excluir, como é que chama hoje na internet? Que quando todo mundo exclui uma pessoa, como é o nome? Não, cancelar. Se todo mundo quiser me cancelar, o que eu devo dizer? Tudo bem. Agora, eu é que não posso cancelar ninguém, principalmente dentro do meu coração. Olha aí a frase do Chico Xavier de novo. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. O que é que eu posso fazer, como eu disse? Se alguém não tem, estar perto de mim,
tolerar, respeitar, não deixar que o meu medo demonize essa pessoa dentro de mim, amar, orar por essa pessoa, torcer para que ela esteja bem e manter o meu coração de portas abertas. De novo, o cara, quantas pessoas vocês já ouviram falar de gente que bebia e quando deixou de beber diz assim, os amigos vão-se embora? Quem já ouviu falar? O cara diz o seguinte, não quer nem dizer que deixou de ser amigo, você pode, mesma coisa, a questão é você não precisa acompanhá-los. Se eles quiserem voltar, à vontade. Agora, para beber, você diz, não, isso aqui eu não quero hoje. Estou bebendo hoje não. Pronto. O problema é, tá vendo a coisa do evangelho? É reforma íntima, é para cada um de nós. O problema não é o outro, o problema sou eu. Que excluo. Eu começo excluindo os parentes que eu não quero, foi assim que a gente começou? Eu excluo. Eu crio uma imagem de diabinho e de anjinho, né, na minha cabeça. É muito comum. Na minha família, eu estou na família tal, fulano de tal é o bom, é o rico. É o pai assim, rico bom. Aquele ali é o irresponsável. Mas meu filho, não. Quem é esse aqui? Meu irmão. Quem é aquela ali? É minha irmã. Não, ali é a ricona. Não, é minha irmã. Filho do meu pai e da minha mãe. Foi criado comigo como irmã, é irmão. Não. Será que se a gente tivesse isso dentro de nós, um monte de problemas não se acabariam não, gente? Mas a gente começa separando e dividindo e excluindo lá dentro da gente, cara. E por que a gente não vai fazer isso lá fora? A educação de casa, vai à praça. Se é excludente dentro de casa. Veja, para a gente concluir, a história do filho pródigo. O pai naquela história, numa primeira leitura que você tem, ele não tinha separação entre os filhos, tinha? Não. Era um pai rico, um filho era trabalhador com o pai e o outro filho queria curtir, não foi não? Aí ele disse, pai, eu queria que o senhor me desse logo a minha parte na herança. Ele nem questionou, ele podia ter dito assim, não meu filho, não existe herança de pai vivo não, eu estou vivo. Ele só fez dizer, você quer? Quero. Pois pronto, aqui suas coisas. Pegou, vendeu, entregou, pronto, faça o que você quiser. O menino foi, gastou o dinheiro todinho com mulher, com bebida, com tudo, não foi isso? Um dia estava comendo com os porcos. Ele ficou lá no lugar dele, não foi não? Aí o menino, rapaz, seu filho está lá, assim, 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 ele quer voltar, não foi? O que ele disse? Volte. No dia que ele voltou, o que o pai fez? Uma festa. Quem foi que quis fazer confusão? O irmão. Ai, mas esse irresponsável, vagabundo, quase deve ter dito isso, porque como é que o senhor dá as coisas a ele, ele toca fogo em tudo, isso aí fazer uma festa, que ele chegou, meu filho, ele é meu filho. Ele, como quem diz, o seu eu não lhe dei, é seu. O dele eu dei, ele tocou fogo. Isso ficou um pouquinho para mim, que é o que eu vivo, não é não? Então na minha casa ele ainda come. E eu estou feliz porque, ao invés dele estar comendo com os porcos, está comendo comigo. É o famoso vai, não peques. Mas se você quer vir, meu filho, de novo, ó, quer descer, meu irmão? Vai. O menino quis ir-se embora, hein? Não foi não? Vai. O pai dele foi com ele? Foi não, ficou trabalhando. Mas ele disse, agora pai, eu quero voltar. O que o pai fez? Pode voltar. Sem passar nada na cara dele, nada. Quer voltar, vamos trabalhar, quer ficar direitinho? Quero. Então bora. Vamos junto. Não, eu quero ir para o meio do mundo de novo. O que o pai dele ia dizer? Pode ir. Agora o pai é obrigado a ir com ele? Foi isso que o pai quis mostrar para o outro filho. Meu filho, não se separe do seu irmão não, porque ele é seu irmão.
ou rico, ou pobre, ou doente, ou não, ele é seu irmão. Ah, mas ele perdeu os bens. Meu filho, mas ele não tirou do que é seu, não. O seu é seu. Agora, se você quiser dar o que é seu a ele, é outra coisa. Eu não dei o meu, eu dei o que eu entendi que era dele, é dele. Ele gastou, beleza. Se ele quiser voltar aqui para trabalhar, eu estou no ponto. Se ele quiser me levar para ir beber com ele, eu não vou. Mas ele vai deixar de ser meu filho? Não vai. Não é isso aquela história? É engraçado, né? Ele não tira do outro, apenas nem vai com o filho para a esbórnia, não vai. Ele deixa aberto. Você é grande, maior, vacinado, faça o que você quiser com a sua vida, não é não? Eu sou obrigado a ir com você, meu filho? Não. Pode ir. Quero só dizer para você, qualquer coisa eu sou seu pai. Na hora que você quiser voltar, eu estou aqui. E uma história que eu sempre costumo contar, que tem no YouTube, sobre neuróticos anônimos, uma mulher dando um depoimento real, que ela só tinha uma filha, e a filha dela entrou na drogadição, a menina drogadicta, aí caia no mundo, e ela aprendeu a dizer não, que o sim, como diz o Emmanuel, existe ou não existe, o sim não necessariamente precisa ser um mel, e o não não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. A menina vinha aí, levava as coisas de casa, queria dar nela, e ela aceitava, ela aprendeu a dizer o quê? Você é minha filha, mas usando droga você não entra na minha casa. Lembra que a gente falou isso? A filha dela chegou lá e disse, minha filha, você já está usando de novo? Ah, mamãe, você vem com essas besteiras, rapaz, volte para as reuniões de narcóticos anônimos, minha filha. Quero não, as suas besteiras, pois então, minha filha, saia da minha casa. Não, saia da minha casa. Ela pensou, né? Amanhã essa bestada deixou eu entrar de novo, né? Aí desfechou a porta, chorou no pé da porta e a menina ligou, ela não atendeu. Uma semana, outra semana, um dia ligou muito doida, tacou o telefone. 15 dias depois ela disse, mamãe. Aí ela sentiu pela voz que ela estava bem. Aí ela disse o quê? Diga, minha filha. Estou 2 dias, mãe, sem usar. Ô, minha filha, que beleza. Eu voltei a frequentar a reunião de narcóticos anônimos. Ô, beleza. Eu quero voltar para casa, mãe. Foi o que ela disse? É a nossa casa. É a sua casa. Se você estiver sem usar, em recuperação, na reunião de narcóticos anônimos, aqui é a sua casa. Agora, se você, de novo, quer subir, vamos junto, quer descer, vai só. Nunca ela disse que a menina ia deixar de ser filha dela. É filha. Mas, ela não precisa adoecer com ela. Se não quer recuperação, vá lá. Quem pariu Mateus, que balança, você quer sustentar seu vício e tudo, vá lá. Eu não sou obrigado a aguentar isso aqui seu, não. Agora, você quer ficar, né, bem, quer se recuperar, quer se tratar, aí você tem mãe. Mas, se quer ficar rolando na lama, role só. Está entendendo aí o raciocínio? A mãe, tem um desligamento e dizer para a filha seguir o caminho dela, não quer dizer que ela deixou de ser filha, mas teve um não que teve que ser dito e que foi útil. E ela continuou com o coração aberto para quando a menina quis voltar. Bem assim, querendo ficar limpa. É sutil, né? É sutil. Mas desligamento emocional não implica em separatividade, implica. Ela deixou de ser filha, a mulher deixou de ser mãe. Não. Quando a menina quis ir viver a vida, ela se separou da filha? Claro.
fisicamente. Emocionalmente ela deixou de ser filha? Não. É sutil, mas é muito firme. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as coisas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem escuridão não se turbir o teu coração, pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. De repente, tua vida se abrirá. Quando se alcança o céu e Deus vai te abençoar, não te prives de crescer. Outras flores vai